Tudo sobre o tablet mais barato da Shopee. Amigas, nesse vídeo eu vou fazer um review completo sobre o tablet da Sossô. Ele veio assim, bem embalado e com vários acessórios. Já tem quase 3 meses de uso, então tudo que eu falar aqui pra vocês é com propriedade mesmo, viu? Primeiramente, amigas, ele veio com essa capinha anti-queda, que realmente cumpre o que promete. A Sofia já deixou cair no chão várias vezes e ele ficou inteirinho. Além da capinha ter o design super lindo, ele pode ficar em pé sem usar as mãos ou deitado. Fora isso, também vem incluso o carregador tipo C, que não podia faltar, né, amigas? Uma coisa muito legal é que vem essa alça para transporte que você pode colocar no próprio tablet ou na maletinha e fica como se fosse uma bolsinha. Para completar, também veio essa caneta touch, que já está sendo muito usada por aqui. Achei um máximo que também veio esses adesivos de alto relevo do Teletubbies. E claro, o manual, né, gente? E agora vamos para o tablet em si, né, amigas? Ele tem 7 polegadas e tela HD, conta com 64 GB e para uma criança é